Aí você puxa o farol aqui, ó. Aí você dá acesso a um compartimento aqui, desse lado. Percebemos os dois lados. Uhum. Mas como é que fazer para acomodar ele dentro? Não, você vai
Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Ah, ok. Muito bem. Hoje, então, nós vamos começar. A gente vai falar hoje sobre alguns pontos de medicina baseada em evidência relacionados à medicina intensiva. Na outra aula, a gente falou sobre fundamentos, né? Como montar um projeto de pesquisa. E hoje a gente vai falar sobre medicina baseada em evidência em terapia intensiva. Eu vou apresentar um caso clínico e eu queria que vocês participassem, para que a gente pudesse prosseguir, né, na aula. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vocês estão vendo o slide? Eu não consigo ver o chat. Estamos. Quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver o chat, né? Até gostaria de ver para facilitar a minha vida aqui, mas eu não consigo ver, não. Então, eu preciso que vocês participem, né? Vamos lá. Então, aqui a gente tem um caso clínico, né? É uma paciente, 60 anos, feminina, admitida pelo pronto-socorro com diagnóstico de sepse e hipotensa, sendo levado para a UTI. Feito prescrição do paciente na UTI. Alguém poderia me ajudar aí em relação ao que a gente poderia prescrever para essa paciente? Qual é o diagnóstico e como é que a gente aborda essa paciente? Eu vou reler. É uma paciente de 60 anos, admitida pelo pronto-socorro com diagnóstico de sepse, está evoluindo hipotensa, foi para a UTI. Feito prescrição da paciente. Então, a gente tem... Vou interromper aqui para ouvir vocês, eu quero ouvir vocês. Funciona. O que eu tenho que fazer? Estou aguardando. Professor, essa hipotensão dele sugere que a gente precisa fazer reposição volêmica ou é cedo? Talvez ainda não precise. O seu raciocínio está correto. Essa é uma das atitudes a serem tomadas. Reposição volêmica. Para tratar uma condição de gravidade. Como é que eu faço esse diagnóstico aí? Tudo que a gente vai fazer em medicina é a partir de um diagnóstico que eu faço e aí eu tomo a decisão de tratar, né? Então, com essa história que eu estou contando, já alguns dados ali de exame físico, não tem laboratório. Qual seria a possibilidade diagnóstica? E, dentre as intervenções de tratamento, você já falou uma opção aí, que é a reposição volêmica. João Pedro está falando antibiótico empírico. Baseado em quê, ô João? É baseado na sepse dela. Tá hipotensa, tá entrando em choque. Isso.
eu estou diante aí de um quadro de uma infecção com gravidade. Eu poderia caracterizar essa paciente como um quadro de sepse? Ou como um quadro de choque séptico? Acredito que sim, de choque séptico. Sim. E que dados eu tenho para... E como é que eu defino, então, a sepse e o choque séptico? Então, eu achava que era a hipotensão, né? Associado com a sepse em si mesmo. Mas você não respondeu a minha pergunta. Eu vou repetir. Como é que eu caracterizo a sepse e o choque séptico? É através de score, não é? Oi? Através de algum score específico? Através de um score específico? Não score, mas tipo, tem pré-requisitos para diferenciar a sepse de choque séptico, mas agora eu não lembro. Entendi. Então, nós temos a definição de sepse e a definição de choque séptico. Veja bem, para que a gente possa ter atitudes em relação ao paciente, eu tenho que ter uma impressão diagnóstica. Eu tenho que fazer um diagnóstico. Isso aí requer que, a partir de dados de história, exame físico, interpretação de exames complementares que não foram mostrados, eu possa, através de dados armazenados, né, de pacientes que eu já vi, que eu estudei, que eu estou acompanhando, que eu já acompanhei, eu possa formular uma hipótese diagnóstica, excluir algumas outras possibilidades que seriam diagnósticos diferenciais, e, a partir dali, eu vou tomar a decisão de tratar. Eu coloquei prescrito ao paciente, quer dizer, eu já estou obrigando vocês a fazer uma prescrição. Quer dizer, para eu fazer a prescrição, isso é sinônimo de decisão terapêutica, né? Então, olha só, tudo que nós vamos fazer tem um encadeamento de atitudes, um encadeamento de dados que eu obtenho para poder fazer um diagnóstico e decidir intervenção terapêutica. Não é nessa hora que nós vamos inventar nada. Quer dizer, eu estou diante de uma paciente dessa e eu não consigo, digamos assim, me lembrar de como que eu faço o diagnóstico de sepse, de como que eu faço o diagnóstico de choque séptico, os critérios que nós utilizamos, fica difícil. Porque como é que eu vou tratar uma doente sem eu saber exatamente o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo? Então, eu estou falando isso para vocês porque a gente está falando de medicina baseada em evidência. Medicina baseada em evidência é informação científica. São dados obtidos através das publicações científicas que me ajudam a decidir o que é melhor para aquele paciente em questão. Isso está incluído fazer o diagnóstico. Nós já conversamos sobre isso. Melhor evidência disponível, experiência do médico, valores e circunstâncias do paciente. Quer dizer, melhor evidência disponível inclui eu ter acesso ao diagnóstico para poder decidir o que eu vou fazer. Ok? Muito bem. Eu vou voltar ali para a gente andar um pouquinho e depois eu vou parar para a gente conversar mais. Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Feito prescrição da paciente, quer dizer, já conversamos um pouquinho sobre isso. Aqui, só para ilustrar o que eu acabei de falar, como fazemos diagnóstico em medicina, história, exame físico, exames complementares, nós somamos sensibilidades e especificidades, né, dos dados obtidos, aumentamos a nossa acurácia diagnóstica, eu faço um diagnóstico a partir da coleta dessas informações, né, de dados sugestivos da doença, clínico e exames, e aí eu trato o meu paciente.
No caso do doente grave, qual é a diferença que a gente tem? A diferença que eu tenho no doente grave é que eu preciso oferecer intervenções terapêuticas imediatas, que são os suportes de vida. Senão eu perco o doente. E as informações devem ser colhidas com objetividade. Então, essa é uma diferença importante entre o médico clínico, que está dentro do consultório, e o intensivista, que está dentro do CTI. Ele tem que agir com objetividade, agir com rapidez, oferecer suporte de vida e intervenções terapêuticas, que isso faz a diferença entre a vida e a morte. Isso está dentro do que a gente chama de competência médica. Competência médica para tratar os pacientes, que envolvem ali 3 dimensões: o conhecimento, que é o que a gente estava acabando de conversar, né? Como é que eu faço o diagnóstico dessa condição, né? Habilidades técnicas, eu tenho que saber como fazer, eu tenho que estar habilitado para isso, ter uma técnica apropriada, e também atitude, né? Porque eu estou ali, eu estou na frente do doente, o doente está grave, e eu tenho que tomar providências. Isso se chama querer fazer, ter comprometimento com as atitudes. Entenderam a diferença do emergencista, do intensivista para o médico que está dentro do consultório? Então, frente a uma doença grave, eu tenho que agir com rapidez, oferecer suporte de vida, senão eu perco o doente. Isso significa que as atitudes que eu vou tomar frente a determinadas condições, ela tem que estar já organizadas sobre o que eu vou fazer. Não é ali na hora, eu não estou com tempo, deixa eu dar uma olhadinha para ver o que eu vou fazer diante ali dessa hipotensão que está ocorrendo diante de uma infecção grave. Eu vou perder o doente. Então, nós somos treinados, nós somos qualificados, existe uma série de maneiras de você agir, né, para você aprender a agir nessa situação, mas existe, digamos assim, um esforço individual de procurar informação, de estudar. Isso não vai chegar para você como um checklist ou um pacote, ou faça assim, 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 que é o correto e acabou, não precisa mais nada. Não é, a medicina não funciona assim. Ela dá trabalho. Eu preciso estudar. Eu vou estudar, vou estudar, vou estudar e vou continuar estudando para poder decidir o que é melhor naquele momento ali do paciente que está na minha frente. Se é um doente grave, mais ainda, porque se eu não tomar providências imediatas, eu perco o doente. Então, eu não me lembro qual de vocês falou a respeito de reposição volêmica. Quem falou? Fui eu, professor. Bruno. Bruno. Então, vamos lá, Bruno. Eu vou andar um pouquinho com os slides para você ver a complexidade desse tipo de intervenção terapêutica, das informações que estão acopladas a isso. Eu vou falar um pouco, né, sobre as atitudes, como é que nós obtemos essas informações, e depois eu vou voltar a conversar com vocês novamente. Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Então, está aqui, feito prescrição do paciente na UTI. Na UTI foi oferecido suporte de vida, intervenções terapêuticas, incluindo reposição com fluidos, uso de drogas vasoativas e início de antimicrobianos. Questões a serem respondidas. Repor fluido, qual? Quanto repor? Droga vasoativa, qual? Quando e que drogas antimicrobianas prescrever? Como eu já comentei, né, o que é o choque séptico? Né? Eu tenho aqui, eu posso já ter obtido essa informação através de estudo, de publicação a respeito do tema. Como é que eu defino a sepse? Como é que eu defino o choque séptico? A definição atual de sepse é uma disfunção orgânica severa causada por uma resposta desregulada do organismo a uma infecção. E o choque séptico é esse doente com sepse que evolui com hipotensão refratária a volume, que eu tenho que usar drogas vasoativas, aonde não diminuiu o nível de lactato depois de eu ter
depois de eu ter otimizado o volume intravascular. Nós estamos usando essas definições de sepsis, choque sepsis, desde 2016. Afonso, onde estão essas informações? Aqui é uma publicação sobre isso, aqui é outra publicação sobre isso, aqui é outra publicação sobre isso, aqui é outra publicação sobre isso. Eu posso ir no PubMed, escrever lá choque séptico, tem mais de 5.000 resultados sobre choque séptico. Aqui eu tenho as definições de sepsis, choque séptico. Como é que eu vou repor fluidos? Por que eu vou repor? Essa é outra questão, né? Por que eu devo repor fluidos no paciente chocado? E aí eu tenho que me reportar a informações anteriores. Alguém saberia me explicar? Por que eu tenho que repor fluido no paciente chocado? Com qual objetivo? Levantar a pressão, porque ele está hipotenso. É melhorar a pressão arterial. Ok. Mas isso ocorre através de que mecanismo? Quando eu reponho fluido, eu posso melhorar a condição hemodinâmica. Através de que mecanismo? Não é simplesmente pelo fato do volume, não? Se você está colocando mais volume, está aumentando o volume circulante. Tem algum mecanismo específico? É Frankenstein que você está perguntando, professor? Não. Porque se você... Eu tenho a lei de Frankenstein, que é de 1918. Quanto maior o estiramento do miócito, melhor a contratilidade, aumenta o volume sistólico. Olha, o que nós vamos fazer está ligado à fisiologia, está ligado à patogênese da doença. Eu preciso... vocês fazem disciplinas no curso de graduação, são informações que vão sendo colocadas que mais adiante nós precisamos delas para entender o que eu estou fazendo. Quando eu estou repondo fluido, o que eu estou fazendo é aumentar o volume intravascular, aumentar a pré-carga. Eu tenho os determinantes do volume sistólico, que é pré-carga, contratilidade e pós-carga. Com isso, eu melhoro o volume sistólico, que vezes a frequência cardíaca é o débito cardíaco, e com isso eu melhoro a condição hemodinâmica. Isso é conceito da fisiologia. Quem respondeu que é melhorar a pressão arterial? Foi Murilo? Foi eu, sim. Murilo, você não está errado. Você está certo, mas essa resposta é uma resposta muito primária. Incompleta, sim. Entendeu? Se você está trabalhando, não agora você está aprendendo, mas lá adiante, se você está trabalhando dentro de uma emergência, dentro do CTI, alguém chega para você e pergunta: por que você vai repor fluido nesse doente chocado? Ah, porque eu vou melhorar a pressão arterial. Isso não é resposta de médico. Não é. Eu vou dizer: olha, eu vou repor fluido porque eu quero melhorar o volume intravascular, melhorar a pré-carga, melhorar o volume sistólico, melhorar o débito cardíaco, melhorar a pressão arterial, que está comprometida no choque, na hipoperfusão tecidual. Entendeu? Isso não, o médico ele tem que ter um raciocínio lógico, e isso inclui ter conhecimento da fisiologia e da fisiopatologia. Para eu poder, com calma, hoje, falar assim, pega lá e faz isso no paciente. Lógico que no dia a dia você vai agir fazendo uma prescrição e tomando as providências que são necessárias, mas tudo isso é embasado em informações científicas. Vamos lá, vou voltar a compartilhar com vocês aqui. Vamos lá, vamos andar um pouquinho para a gente ilustrar. Por que eu devo repor fluido? Foi o que eu acabei de falar. Determinantes do débito cardíaco, o que é a pressão arterial? É o débito vezes a resistência vascular sistêmica. Que tipo de fluido eu vou repor? Qual fluido? Quando eu vou repor? Quanto eu vou repor? Lembra, a gente falou lá de questões pico, que são questões de onde eu tenho um problema, eu tenho uma intervenção, eu tenho o controle, eu tenho o desfecho, que é o outcome. Quer dizer, essas questões foram colocadas ali para ajudar a responder essas perguntas relacionadas ao que eu faço num doente que está hipotenso, que fluido eu vou repor. São questões colocadas nesse contexto que a gente está conversando, né? Existe uma infinidade de artigos sobre fluidos. Esse aqui é um deles. Que fala sobre fluidos. Opa, desculpa, houve algum problema aqui com o slide. Espera aí. O que houve? Está aqui. Não sei o que houve aqui.
Aqui esse slide é uma publicação que fala o seguinte, que os doentes, na prática clínica, o que nos leva a repor fluido é quando o doente se apresenta com dados clínicos sugestivos de hipoperfusão, de hipovolemia, de instabilidade hemodinâmica, caracterizada por hipotensão arterial, taquicardia e diurese baixa, né? Nem todos os doentes são iguais. Eu posso repor fluido num doente que está com choque hipovolêmico, né, depois de uma hemorragia digestiva alta, e um doente idoso que tem cardiopatia severa, uma fração de ejeção baixa, que eu vou ficar preocupado com o volume de fluido que eu vou fazer. Então, são questões que podem estar presentes ali no processo decisório para repor fluido, né? Por outro lado, também, se eu faço fluido de menos, o meu doente pode evoluir com injúria renal aguda. Se eu faço fluido demais, ele tem sobrecarga de volume. Aqui é uma outra publicação que fala sobre reposição de fluidos no paciente com choque séptico. Isso foi publicado em 2001. Foi um artigo muito importante, onde se criou um protocolo de ressuscitação de pacientes com sepse, com choque séptico. E nós temos um documento recente, que foi publicado agora em 2021, onde ele traz uma série de informações importantes para a gente lidar com o paciente com sepse e choque séptico. Aqui, como que esse comitê trabalha, né? Como é que esse grupo de médicos trabalha, né? Eles desenvolvem aquelas questões pico, priorizam, procuram na literatura, selecionam os estudos, colocam de acordo com os estudos que são obtidos, se são estudos observacionais, se são estudos randomizados, controlados, de acordo com o nível de evidência desses estudos, colocam como forte recomendação, como fraca recomendação, a qualidade desses estudos, a fórmula de recomendação, votam para haver concordância do que eles estão colocando e aí nos oferecem ali as recomendações de como eu devo agir quando eu estou diante de um paciente com sepse, que está hipotenso, choque séptico. Então, aqui tem algumas recomendações que estão dentro desse documento e elas, se nós procurarmos dentro do documento o que fez com que os panelistas, né, as pessoas que participaram do painel, né, levaram a fazer esse tipo de recomendação. Então, eu tenho aqui, eu mostrei aqui que foi ressuscitação inicial e manuseio hemodinâmico. A razão com como eles raciocinaram para fazer essas recomendações, artigos que eles tiveram que olhar para poder extrair dados para escrever essas recomendações, uma porção de artigos sobre isso, como está sendo colocado aqui. Isso aqui é uma pergunta, né, como que se deve repor uma determinada alíquota de fluido cristalóide nesses doentes com sepse, hipotensão, doente com choque séptico, como que eles votaram isso com vários itens, se deve usar uma solução balanceada ou uma solução salina para repor o doente com hipotensão, com choque séptico, como que foi feita essa análise desses estudos, né? O sumário dessas recomendações relativas, se o paciente que está sendo ressuscitado com fluido, que parâmetros a gente deve utilizar para avaliar fazer mais fluido nesse doente, ou se a gente para a reposição de fluidos. Olha como é complexo e como é bem feito e o trabalho que dá para listar para um grupo de médicos da sociedade americana e da sociedade europeia colocar as recomendações a respeito de um item que é manuseio hemodinâmico, ressuscitação com fluidos. Então, quando eu estou ali diante de um doente que está com choque séptico, que eu vou repor fluido, esse tipo de informação eu já tenho que ter obtido, eu já tenho que ter lido.
eu já tenho que ter estudado, eu já tenho que ter arrumado na minha cabeça para, diante daquele paciente, eu poder agir. Entendem isso? É uma informação qualificada, boa, feita através de um grupo de médicos de sociedades americana e europeia, aonde se usa uma metodologia onde vários artigos são analisados para poder extrair ali uma recomendação e passar para o restante dos médicos que cuidam de pacientes graves poderem atuar, poderem agir. Se vocês perguntarem, essas recomendações elas podem mudar ao longo do tempo? É lógico que muda, né? À medida que novas informações vão sendo colocadas, as recomendações mudam. Isso faz parte da ciência, né? A ciência avança, novos trabalhos são publicados, e aí, novamente, pode ser que isso tenha impacto ali na nossa prática clínica. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, nós temos que continuar sempre buscando a melhor informação disponível. Isso chama-se medicina baseada em evidência. Quer dizer, eu tenho que ir atrás dessa informação qualificada para eu poder tratar o meu doente. Entenderam? Vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui, qual fluido repor? Né? Essa pergunta, qual fluido repor? Aqui uma pergunta pico relacionada a isso. Isso é do como repor fluido, que técnica nós utilizamos em relação ao uso dos antimicrobianos, que foi colocado por vocês. Hoje, o tratamento empírico dessa infecção que está ali diante de mim, eu tenho que iniciar um esquema que cubra aquela possibilidade de infecção, os micro-organismos que estão envolvidos ou que devem estar envolvidos ali, e devo iniciar esses antimicrobianos no intervalo de tempo de 1 hora após o diagnóstico da sepse ou do choque séptico. Aqui uma porção de artigos falando sobre isso. Como que a gente decide antibiótico terapia? O mesmo raciocínio para o uso de drogas vasoativas, caso o doente continue hipotenso, com choque séptico e precise de drogas vasoativas, como, por exemplo, noradrenalina. Uma porção de artigos que falam sobre isso. Estão acompanhando? Até agora tudo certo, professor. Então, vamos lá, vamos fazer uma pergunta para vocês, né, que para vocês poderem também participar. Né? Digamos que eu esteja aí diante de um quadro, uma pneumonia comunitária. Pneumonia comunitária. O doente chegou e está evoluindo dessa forma, né, como foi colocado, e a paciente tem uma história de febre, de tosse, com secreção amarelada, esverdeada, e aí foi feita uma radiologia de tórax e tem uma condensação extensa com um broncograma aéreo ali na base direita, por exemplo. E aí, o que eu faço? Eu tenho que iniciar um esquema empírico de antimicrobianos, no intervalo de tempo de 1 hora. O que eu faço? Você vai pedir um exame de imagem, você vai começar a tratar, você quer saber como que trata ou qual que é a conduta? Não, o diagnóstico já está feito. O foco de infecção é pulmonar e a doente está grave, com choque séptico. É uma pneumonia que evoluiu mal, com insuficiência respiratória, com instabilidade hemodinâmica, com choque séptico. A gente chama isso de pneumonia comunitária severa, pneumonia comunitária grave, choque séptico de foco pulmonar.
E aí eu faço o quê? Que drogas eu prescrevo? E por quê? Eu Eu acho que um posso, por exemplo, antibiótico e um broncodilatador. broncodilatador, Bruno. O broncodilatador vai fazer alguma diferença agora nesse contexto que eu estou descrevendo? Não. Nenhum. Nenhum. Pode até fazer parte de uma prescrição se você, ao escutar doente, né, e está lá com presença de broncoespasmo. Então, você vai utilizar um broncodilatador, vai nebulizar com se o doente estiver grave, acoplado ao ventilador, vai prescrever nebulização com simpático mimético, por exemplo, salbutamol, por exemplo, ou então pode ser necessário, caso não melhore ali com um broncodilatador, associar corticosteroides. Quer dizer, o teu raciocínio ele não está errado, ele tem lógica, mas eu preciso encontrar dados que me levem a fazer a prescrição desse item. Entendeu, Murilo? Mas isso Sim, sim. não é o item assim crítico, né? Não é o mais importante. Não, Isso aí eu com vou, certeza não. na É o hora, antibiótico. na hora que eu vou examinar o doente, está cheio de broncoespasmo. Óbvio que eu vou tratar o broncoespasmo. Mas antes disso, eu tenho uma pneumonia. Ou junto com isso, eu tenho uma pneumonia extensa para tratar, que está evoluindo mal, está evoluindo com choque séptico. Então, eu preciso tratar. Eu preciso fazer o quê, exatamente? Até onde eu saiba, o tratamento, a primeira linha para tratamento de comunitária é claritromicina, não é? Quem está falando? O Murilo. Ô, Murilo, você não está errado, mas está faltando item aí. Então, raciocina assim, sempre que eu vou tratar uma infecção, e é uma infecção grave, eu preciso dar uma cobertura para aqueles micro-organismos mais prováveis. Eu vou raciocinar com 3 itens: a gravidade da infecção, o foco da infecção e o micro-organismo envolvido. Diante disso, eu vou escolher a terapia antimicrobiana. Então, quando eu estou pensando em pneumonia comunitária grave, quais são os micro-organismos envolvidos aí nesse processo? Que provavelmente estão envolvidos nesse processo? Hemófilo. Hemófilos é uma opção, né? Hemófilos influenza, mas não é o principal. Qual é o principal? Da maioria dos É casos. o pneumônio. Pneumônio. Isso, é o pneumococo, é o Streptococcus pneumoniae, correto? Uhum. Essa é uma opção que, digamos assim, é responsável, essa bactéria é responsável por a maior parte dos casos de pneumonia comunitária. Além disso, nós temos outros micro-organismos que a gente bota num grupo chamado de Atípicos. atípicos. Quais são? Então, são 3 ali atípicos que podem causar. Legionela, Mycoplasma, Clamídia. Então, eu tenho que cobrir pneumococo e eu tenho que cobrir atípico. Normalmente, a gente usa um beta-lactâmico associado ao macrolídeo. Você falou o macrolídeo, que é a claritromicina, mas faltou o beta-lactâmico para tratar o pneumococo, entendeu? Então, toda vez que eu vou tratar uma infecção, a pergunta que tem que vir é o seguinte: quais são os micro-organismos mais prováveis para causar aquela infecção? Diante disso, eu vou prescrever o antimicrobiano. Agora, essa informação, da onde vem, quais são os micro-organismos mais prováveis, eu tenho que ter estudado, eu tenho que ter ido atrás dessa informação. Entendeu? Senão eu vou admitir o doente e vou fazer o seguinte: liga aí para a CCH. Aí um médico vai atender lá, aí você vai falar assim: doutora da CCH, ou doutora da CCH, eu estou com uma pneumonia aqui e que o doente está com choque séptico. Como é que eu trato? Ele vai te dizer. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Mas você tem que saber que é você que vai fazer a prescrição. Entendeu? E essa informação para fazer a prescrição do fluido que eu vou repor,
da quantidade de fluido que eu vou repor, da droga vasoativa que eu vou prescrever, do antibiótico que eu vou prescrever, que é o que a gente está conversando agora. Tudo isso tem que saber. Tem que saber. Tem que estudar. Eu tenho que ter a informação para poder decidir naquela hora ali que o doente está na minha frente o que eu vou fazer. Então, os princípios da medicina baseada em evidência, eles são utilizados na medicina intensiva para atendimento ao paciente grave. Tudo que nós fazemos tem um fundamento científico. Eu não estou prescrevendo, por exemplo, ceftriaxona e associada à claritromicina porque eu acho legal esse esquema. Eu adoro ceftriaxona com claritromicina. Isso aí é papo para discutir futebol. A gente, quando está discutindo medicina, olha, eu estou prescrevendo ceftriaxona associada à claritromicina para cobrir pneumococo e germes atípicos. Porque esses micro-organismos são os mais envolvidos nos casos de pneumonia comunitária que está evoluindo com severidade, evoluindo com choque séptico. Entendeu, Murilo? Entendi. Uhum. Muito Entendi. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Agora vou compartilhar para a gente dar uma continuada aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho o caso clínico 2. Aqui é um pós-operatório. Aqui, paciente em investigação de tumor abdominal, admitido hipotenso pelo pronto-socorro, sendo levado para a UTI. Feito reposição com fluidos, houve melhora dos níveis tensionais. O médico assistente, quer dizer, o doente foi para o CTI porque estava hipotenso, só que o doente estava em investigação, um idoso com um tumor abdominal. Fez o TC, que mostrou um câncer de pâncreas. E também tromboêmbolos em artérias pulmonares. Questão a ser respondida. Diante do achado incidental de tromboembolia pulmonar, tratamos como TEP ou não? Entendeu a pergunta? O doente chegou, idoso, hipotenso, estava investigando uma massa abdominal. Foi para o CTI, foi feito fluido, cristalóide isotônico, ele melhorou da pressão arterial, estabilizou. Aí fez uma imagem do abdômen e tórax. Aí essa imagem confirmou o tumor pancreático e a imagem do TC de tórax mostrou embolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar. Só que o doente está assintomático do ponto de vista respiratório. A queixa dele foi porque ele estava hipotenso e estava investigando uma massa abdominal. Diante dessas informações, eu trato ou não trato a embolia pulmonar? Tratar a embolia pulmonar é igual a anticoagular o doente. O doente tem que ser anticoagulado. Né? Então, olha só, essa é uma questão pico. Diante do achado incidental de embolia pulmonar, devo tratar ou não devo tratar? A gente tem que ir atrás dessa informação. Ok? Então, aqui é uma publicação que fala sobre isso. Rapaz, o slide aqui... O slide está certo. Deixa eu só um minutinho aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento e ver se eu consigo resolver aqui. Espera aí. Tem alguma coisa errada com esse slide. Eu modifiquei a aula, acrescentando, tive que salvar, e aí o arquivo ficou corrompido, então não está aparecendo ali a imagem. Mas a resposta está numa publicação
sobre condutas frente a tromboembolismo venoso, um artigo publicado no CHEST, e aí ele fala de várias opções para tratamento tanto de trombose venosa profunda como de embolia pulmonar, e ele se refere ao achado incidental, quer dizer, eu achei, por acaso, o diagnóstico de embolia pulmonar nesse modelo de paciente. Qual é a conduta? A resposta é: devemos tratar. Devemos anticoagular o paciente, porque o risco de não tratar é maior do que tratar. Ou seja, uma publicação está respondendo à minha pergunta pico. Diante de um achado incidental de tromboembolia pulmonar, se eu devo anticoagular o doente ou não. Entendeu? Então, eu tenho um problema que precisa ser respondido. Aonde eu vou atrás dessa informação? Através de publicações científicas, que podem, que eu vou atrás delas e vou tentar responder aquela pergunta que está colocada. Nós fazemos isso sempre, né? Nós fazemos isso sempre. É uma pena que os slides aqui estão corrompidos, né? Professor, ao invés do senhor colocar em tela cheia, tenta só compartilhar para a gente e aproximar um pouco a tela, que eu acho que talvez dê para a gente ver. Ou parece que o problema é a tela cheia. Entendeu? Mas entendi, mas não tá, mas ainda assim não tá aparecendo direito, não. Não está aparecendo direito, não. Ficou corrompido mesmo. É uma pena, que era uma porção de slide. Depois eu refaço isso. Não tem problema, não. Eu refaço isso. Bom, vamos lá então, sem slide. Outra questão que eu queria colocar com vocês também é o seguinte. Outra situação onde a gente vai atrás e temos que ter atitudes, né, imediatas diante da situação que se apresenta. Você atende um doente, ou atende não, você recebe um doente, ou o doente que você está tratando evolui com parada cardiorrespiratória. Fez PCR. Então, fez PCR, eu tenho que agir imediatamente, né? Vocês têm noção de como que isso funciona? O que é feito? As manobras de ressuscitação que são aplicadas, suporte básico, suporte avançado. Eu acho que é aquele ABCDE. Sim, sim. Na verdade, é BCA, né? É CBA, né? É compressão, respiração e via aérea, né? Era ABC, agora é CBA, né? Mas eu quero dizer o seguinte: a gente tem protocolos de reanimação cardiopulmonar cerebral que nós cumprimos, que nós seguimos e somos treinados para agir nessa situação, né? Se o doente parou em TVFV ou se ele parou em bradicardia sistolia. Então, dependendo ali do ritmo, se é ritmo chocável, se é ritmo não chocável, a gente cumpre o protocolo. Da onde vem isso? A Associação Americana de Cardiologia, ela publica, né? Ela tem um documento onde desse documento estão incluídos as recomendações para reanimação cardiopulmonar cerebral. Esse documento é publicado pela Associação Americana de Cardiologia desde a década de 60, 66. E a cada 4 anos ele é republicado, é atualizado. Então, isso muda, ao longo do tempo muda. A gente tem as recomendações mais recentes, né, de reanimação cardiopulmonar cerebral, e nós precisamos ter acesso a essas informações, ler, né, o protocolo, para que, diante de um caso de PCR, eu atue imediatamente. Então, e o que está colocado no protocolo, o que está colocado ali como recomendações, né, a serem feitas,
de RCP, cada uma delas, né, existe o porquê que cada uma delas é feita, baseado em publicações científicas. Na medida em que, ao longo do tempo, alguma outra publicação possa modificar aquilo que está sendo recomendado, isso muda. O protocolo é atualizado, novamente é colocado, isso normalmente no intervalo de tempo de 4 anos, como eu já falei. E a gente vai tendo essa informação, treinamos as pessoas para cumprir o protocolo, e quando a gente está diante de uma parada cardiorrespiratória, nós vamos agir para ressuscitar aquele doente. Isso é fruto de medicina baseada em evidências. Ninguém está inventando nada ali naquela hora de uma parada cardiorrespiratória de reanimação do doente. A gente está cumprindo coisas que estão escritas e recomendadas que devem ser feitas. Entenderam? Por mais que a gente possa achar que aquilo ali eu tô fazendo de uma forma sistematizada, tudo que eu estou fazendo tem embasamento científico. Por isso foi recomendado que seja feito. Então, por exemplo, um que foi comentado por um de vocês, né, o ABCDE, isso mudou. O mais importante hoje, a primeira atitude, é a compressão cardíaca, é a massagem cardíaca externa. É a primeira atitude que sempre nós vamos tomar. Lá num outro momento, de anos atrás, era abertura das vias aéreas, ventilação boca a boca, massagem cardíaca, isso mudou. Agora, a primeira atitude é reconhecer a parada cardiorrespiratória e iniciar imediatamente a massagem cardíaca externa. Os resultados foram melhores quando passou-se a agir dessa maneira, em retorno, na chance de retorno para ritmo cardíaco organizado, ou seja, sair da parada cardiorrespiratória para um ritmo cardíaco organizado. Ok? Ok. Bom, dúvidas? Queria ouvir vocês. Acredito que tenham. Dúvidas sobre o conteúdo em si, não. É mais uma questão de, tipo... da questão de... Às vezes as pessoas simplesmente escolhem ignorar isso, sei lá. Um pouco do que a gente viveu com a pandemia também. Isso foi meio que... Acho que pela situação da pandemia, ser tudo novo, as pessoas acharam que tudo bem fazer algumas coisas no achismo e... A gente vai ter uma aula onde a gente vai conversar, eu acho que é a última aula, a penúltima, sobre medicina baseada em evidência na Covid. E a gente vai falar sobre essa situação da pandemia, né? Essas dificuldades todas aí que nós encontramos, né? Mas você tem razão, você tem razão. Diante de... A gente sempre deve acreditar na ciência, a gente sempre deve acreditar nas publicações científicas, isso é que nos guia para tomar as decisões terapêuticas, né? A gente está falando aqui dentro da UTI, eu estou repetindo para vocês, tudo que a gente faz dentro da UTI tem embasamento científico. E dessa forma que nós vamos avançando, né? Melhorando a nossa assistência aos pacientes graves, podendo oferecer suporte melhores, intervenções terapêuticas melhores e resolvendo questões ali relacionadas a determinadas patologias. O que mais? Mais alguma pergunta? Não, Karina? Giovanni também não. Então, olha só, por favor, coloquem o nome, matrícula e podem sair de sala, tá? Eu vou gravar e vou botar no AVA para vocês. Semana que vem a gente se vê novamente, tá? Um abração.
Ih, peraí que tá gravando, tá?